Boa noite. Hoje o tema é um tema bem especial, né? Um tema que traz bastante reflexão, que foi sugerido, deu aquele friozinho na barriga de fazer, né? Porque tratar do livro Céu e Inferno é uma responsabilidade muito grande. Um livro que esse ano completou aí 160 anos de existência. E nesses estudos que eu fiz a respeito do tema, eu peguei uma informação importante sobre o Pentateuco do Kardec, que efetivamente, ao trabalhar nesse tema, eu percebi, segundo algumas informações recebidas, né, pelo estudo, que o Pentateuco do Kardec, como não podia ser diferente, né, tem uma lógica muito grande, onde nós temos o Livro dos Espíritos, onde estão contidos todos os princípios da doutrina espírita. E esse livro ele é separado em 4 partes. Dessas 4 partes, vêm as suas complementações. E aí vem a sequência do Pentateuco, aonde a primeira parte, a Gênese, vem tratar das causas primárias. A segunda parte, que fala sobre os espíritos, vem o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala sobre as leis morais, as leis morais do Cristo, de Deus, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente sobre as condições moral, né, sobre a moral que o Cristo veio trazer para nós. E a quarta parte, a parte das esperanças e consolações, vem o livro Céu e Inferno. Então eles não são nada mais, nada menos que a complementação de um todo. Esse Pentateuco, por isso a base da doutrina espírita, é uma complementação de todas as 4 partes, né? É um aprofundamento das 4 partes que se divide o Livro dos Espíritos. E hoje, o tema O Porvir e o Nada, ele vai estar no livro Céu e Inferno, no seu primeiro capítulo, que é dividido na sua primeira parte, a parte teórica, né? Que vem aí explicando o porvir e o nada, temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, vários conceitos ali, dentro desse primeiro capítulo, aonde no segundo capítulo vem a parte das comunicações, das informações vindas pelos espíritos. E Kardec também organizou de uma forma muito clara, muito lúcida, aonde, para não nos assustar, né, ele começa lá falando sobre os espíritos felizes, que passam as suas comunicações, né? Porque já pensou se a gente começa lá nos espíritos sofredores, espíritos suicidas, a gente alarga o livro na hora, né? Então ele, muito coerente, começou falando sobre a felicidade do espírito, que já alcançou um determinado nível. E depois ele vem trazendo as informações dos espíritos que sofrem, trazendo como é essa vida pós-morte desses espíritos que sofrem. O que foi ao contrário, efetivamente, da prática quando tudo começou. Que eles começaram, né, o estudo, o aparecimento da doutrina espírita, do espiritismo, se deu ao contrário, né? Primeiro as manifestações, para que depois chegassem as teorias. Mas Kardec nos traz primeiro a teoria, para depois a confirmação por meio das comunicações mediúnicas. E a gente entra no livro Céu e Inferno, então, ou como subtítulo, a justiça divina segundo o Espiritismo. Quase a gente não fala nisso, né? A gente vê o título do livro e não percebe que esse livro tem um subtítulo. Muito lógico, porque quando eu falo sobre penas, as penas futuras, né? As consequências dos nossos atos, nada mais certo e mais justo do que falar sobre a justiça divina. Falar sobre Deus e sua soberana bondade. Então, esse livro que vai tratar sobre morte, o céu, o inferno, o purgatório, vai tratar sobre anjos e demônios, a situação real da alma depois da morte. Ela vem para desconstruir muitas daquelas teorias e daqueles nossos conceitos que a gente vem trazendo do nosso cristianismo mais antigo, que vem quebrando essa situação das penas eternas. As penas eternas não existem. Seria uma incoerência dizer que penas eternas existem? Seria dizer que Deus não é justo, que Deus não é bom. Então ela se contradiria.
Por isso, quando ele esclarece dentro do céu e inferno a questão da morte, do céu, do inferno, das penas, ele vem justamente nos trazer, né, a consolação. Vem nos trazer o esclarecimento e desconstruir conceitos que nos traziam o temor e a construção de um Deus vingativo, de um Deus não de amor, mas sim esse Deus vingativo. Então essa desconstrução ela é feita não só nessa obra, claro, mas em todas as obras, né, que Kardec nos trouxe e a própria doutrina espírita nos traz, né? E a gente sempre se questiona, né? Mas será que existe vida após a morte? Já que esse livro nos traz esse conceito, né? Vem tratar justamente da morte, desse desencarne, desse deixar o corpo físico, a gente se questiona, será que existe a vida além da morte? E se há, em quais condições se dá? E aí, Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, traz, né, que a morte é o ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. Nos questionamos o tempo todo. Tanto que muitas vezes a gente até fala, né? Não fala sobre isso, não fala sobre isso. Mas por quê? Se efetivamente a morte é só do corpo físico e não do espírito? Por que não falar sobre a morte? Nós já temos a nossa hora marcada, né? Que pode ser postergada, pode ser antecipada, mas a antecipação somente por consequência dos nossos atos. E a prorrogação também da necessidade de estarmos presentes nesse planeta, nessa terra, para seguir em frente. Assim como Chico, né? Chico postergou um pouquinho a sua ida, porque ele tinha tamanha importância para nós aqui da sua exemplificação, que ficou um pouquinho a mais. E nós, será que nós vamos ficar um pouquinho a mais, vamos ficar menos, vamos ficar no tempo certo, né? Isso tudo depende dos nossos atos. E quando a gente diz falar sobre a morte, ela é importante porque a gente tem que fazer uma reflexão sobre a nossa destinação. Falar sobre a morte é buscar compreender e fazer uma autoanálise de quem somos, do que fazemos, para onde nós vamos. O reflexo dos nossos atos, o reflexo do nosso dia a dia é que vai mostrar para nós, vai nos dar o endereço da onde nós vamos estar depois que a gente deixar esse corpo de carne. Será que eu estou me preparando para a morte? Será que eu vou deixar para me preparar para a morte quando eu estiver já acreditando que eu estou pertinho desse dia? Mas que certeza eu tenho que dia eu vou? Então, o preparar para a morte é constante. Trabalhar para a morte é constante. Sem se bitolar, é claro, né? Mas é um trabalho constante para a gente se aperfeiçoar, para a gente se melhorar, para a gente poder compreender efetivamente essa necessidade que a gente tem de entender que somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorante, ignorante no sentido de conhecimento, né, não de grosseria, mas que somos imortais. Não teremos fim. Que não sirva isso de justificativa para deixar os ajustes para amanhã, né? Mas serve para a gente compreender a grandiosidade de Deus, que nos cria e quer que a gente permaneça com Ele constantemente. Não nascemos para sofrer, nascemos para ser felizes. O problema é que a gente gosta de deixar o nosso caminho sempre mais comprido, né? Em vez de encurtar o caminho, passar pela porta estreita, a gente prefere as facilidades da vida, da matéria. E é sobre isso também que fala o livro Céu e Inferno, aonde Kardec inicia fazendo justamente esse questionamento. Vivemos, pensamos e operamos, eis que é positivo, e que morremos não é menos certo. Eu penso, logo existo. Estou aqui, vivendo, pensando, trabalhando, movimentando, agindo em prol do próximo, em prol de mim mesmo, ou apenas em prol de mim mesmo. E que morremos não é menos certo. Kardec, ali nesse início, ele já faz o quê? Ele trabalha aquilo que é palpável para nós.
Aquilo que é certo, aquilo que é conhecido, que a gente consegue vivenciar efetivamente, para depois entrar num tema um pouco mais aberto, mais desconhecido, entre aspas, né? Que é justamente o que para nós nesse momento é o intangível, o plano espiritual, o nosso momento do desencarne. E aí ele entra então nos questionamentos, logo após fazer essa reflexão, deixando a Terra. Para onde vamos, se existe essa vida? Que seremos após a morte? Seremos espíritos? Não seremos nada? Existiremos efetivamente? Ou a gente desaparece num todo? Ou simplesmente vivenciamos, vivemos, morremos e acabou? Estaremos melhor ou pior se a gente efetivamente sobrevive, entre aspas, à morte? Existiremos ou não? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? E o que será que a gente pensa? E segue. O que ocorre após a morte? Mais para o finalzinho ele diz: o homem tem, pois, 3 alternativas. Não é que existam as 3, mas é o pensamento do homem. O nada, a absorção do todo ou a individualidade da alma antes e depois da morte. São 3 teorias que traz o homem. O nada, nasci, vivi, morri, acabou. A absorção, vamos ver um pouquinho mais para frente, ou a individualidade da alma. E eu trouxe aqui então esses 3 pontos, por mais que a Fabiana, quando falou para mim a palestra, o item 1 e 2, eu não consegui parar no 1 e 2, porque é tão interessante, eu fui até o 15. E eu trouxe um resumão disso tudo para poder trazer para vocês um pouco desse entendimento, dessas 3 fatores. O nada, a absorção ou a individualidade da alma. O que existe? Eu começo pelo nada. O nada, a teoria do niilismo, a descrença e negação de tudo. Será que eu vivencio nesse planeta tudo isso para no final dessa vida tudo vai embora? Nada fez sentido? Afeições, conhecimento, trabalho, desenvolvimento, caridade. Para que caridade? Qual é a necessidade de eu fazer a caridade se tudo acaba? Qual a necessidade de eu ser justo principalmente se eu tenho a certeza que nada vai me acontecer? Para que ser honesto? E a gente começa a cair numa contradição com os nossos próprios porquês, né? E para quês? A gente trabalha, a gente cria a nossa inteligência, desenvolve a nossa inteligência, faz o nosso progresso e tudo perdido, tudo despedaçado, por um momento. E pela crença em um nada, o homem concentra todos os pensamentos forçosamente na vida presente. Nós vivenciamos o aqui e o agora. Para que eu vou pensar no meu futuro? Vou viver intensamente, vou viver loucamente, né? Claro, não tenho amanhã. Então essa é uma teoria que trata o homem quando ele não consegue encontrar a sua fé, ou quando ele se encontra perdido no entendimento do que é a vida, para que serve a vida. Por isso o autoconhecimento, a necessidade dele, para que a gente possa se compreender e buscar fazer esses questionamentos e ir aperfeiçoando sua inteligência e a condição moral. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Imagina a gente pensar, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais, e aí? O que é depois dessa morte, então? Acaba tudo. Que lógica. Como pensar assim se eu sei que Deus me criou para depois não ter mais nada? A felicidade nesse mundo é a do mais astuto. De que serviriam as aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-la? Claro, a felicidade ia ser do mais esperto, daquele que faz, consegue enrolar todo mundo e vive a vida, curtindo intensamente festas, viagens, dinheiro, carro, casa. Quando a gente fala isso, a gente começa a perceber que essa teoria é o quê? A do niilismo?
nada mais do que a teoria do materialismo. Deus não existe. Deus não existe. E eu conheço pessoas que se dizem crer no nada. São pessoas que eu conheço que falam que não acreditam no nada. Só que eu começo a instigar de vez em quando eles alguma coisa, eles começam a dar uma titubeada, né? Dá uma balançada e começam não, tudo bem, eu até entendo desse lado, mas não existe nada. Mas a gente vê que a pessoa balança. E por quê? Porque dentro da consciência dele, lá no fundo, aquela negação não satisfaz a verdade que está no coração dele. Às vezes esse nada é por um sentimento de uma perda, que não consegue ver solução para aquilo. E aí prefere acreditar no nada para não continuar sofrendo. Para se tirar das responsabilidades, se eximir das responsabilidades. E aí começam a acreditar. Mas quando a gente cutuca, a grande maioria dá uma balançada e pensa, eu vou pensar, mas eu acho que não. Então existe já dentro de cada ser humano, né, de cada espírito, esse sentimento, né, até porque as leis divinas estão gravadas em nossa consciência, esse sentimento de que existe alguma coisa por trás. Não tem como você entender que tudo isso, essa perfeição foi criada do nada, que essa gravidade, que é no ponto certo para que os planetas circulem no universo, em perfeição, sem se chocarem, porque a distância, né? A gravidade numa força justa e certa. Como isso é simples acaso? Não pode haver um acaso tão perfeito, né? A ponto de tudo ser tão correto. E essa teoria do nada, ela nada mais é do que o puro egoísmo se manifestando. Né? Ele instiga a nós, espíritos, sermos egoístas. Se algo é pouco, o meu primeiro. Se é apenas uma vaga de emprego, que seja a minha. Ah, mas ela precisa, tem 5 filhos, e tu é solteiro, tu dá um jeito. Não, a vaga é minha. Estou preocupado que tem 5 filhos? Estou nem aí. Então a teoria do nada é o mais puro dizer do egoísmo, né? Trazer o egoísmo para o coração. Por que trabalhar então para a causa do progresso e da instrução? Não tem necessidade. Vou querer me instruir, vou querer progredir, para quê? Não existe nada. Então a teoria do materialismo, viver o aqui, o agora, o hoje e nada mais. Acabou. Aí vem a questão da absorção. Já que o nada, né? Tem nada para depois, existe a teoria da absorção no todo universal. Nós saímos de uma porção, somos parte daquilo, vivenciamos a vida e voltamos para esse todo. Ao nascer, assimila uma parcela desse princípio, desse início, dessa energia que cria, para que depois, ao morrer, a gente volta a esse foco comum e a gente se perde no infinito. É como aqui, né? A gota no oceano. Então, eu saio uma gotinha do oceano, vivencio a minha vida, aproveito, curto, me divirto e volto para um todo universal. Que todo é esse? Então quer dizer que não existe a individualidade. Não existe ainda assim, como não existe no nada, a responsabilidade. Porque eu perco a minha individualidade. Eu perco a minha característica. Eu perco as minhas instruções, o meu conhecimento, o meu progresso, porque eu volto para um todo. Aliado a isso, ainda tem a teoria, que é muito próxima a essa, da absorção no todo, que é a do panteísmo. Qual a diferença dos dois? Elas são muito idênticas, muito parecidas. Mas a do panteísmo, ela diz que Deus e a natureza são uma coisa só. Saímos dessa natureza, desse Deus, vivemos a vida e voltamos
para todo esse Deus? E aí a gente para pensar e vê que também não tem lógica. Se eu conheço e tenho um Deus, entendo um Deus, e esse Deus para mim é soberanamente justo e bom, é um Deus da perfeição, e quando eu venho para cá, saio desse todo perfeito, nascer aqui, viver aqui, mostrar todas as minhas imperfeições, para depois voltar imperfeito como sou, para um todo perfeito? Não tem lógica. Isso significa que Deus não é perfeito. Porque assim como o copo de água límpida e transparente, nós manchamos quando voltamos. Ah, mas uma gotinha no oceano não mancha. Não mancha, mas tem a impureza. Pode ser que a cor não apareça, mas a impureza está lá dentro. E ele já não é mais puro. E como eu vejo que não é apenas uma pessoa que desencarna na Terra, são várias gotinhas daquela ali que vêm sujar esse copo de água transparente. Então, tanto a teoria do panteísmo quanto a teoria da absorção no todo universal, elas não suprem a nossa compreensão, né, quando eu digo que eu tenho um conhecimento de um Deus soberanamente justo e bom, pois eu estaria manchando a perfeição desse Deus. Né? Então é uma teoria também que não nos convence quando a gente usa um pouquinho da nossa lógica, um pouquinho do nosso raciocínio. A gente percebe que não faz muito sentido. Ou em alguns pontos pode até fazer, mas em outros ele não se completa. Ou seja, ele não é um todo correto. Incontestavelmente, esta doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa quando este nada admite. As consequências, porém, são exatamente as mesmas. Então, ela é um pouquinho melhor, porque ali eu já tenho a crença num Deus, no que o nada eu não tinha. No nada eu não tinha essa crença em Deus. Já nessa teoria, eu acredito numa força superior, numa força criadora, ou num Deus, porém, eu percebo que ela não me satisfaz em todos os seus critérios. E sem dizer que, nessas duas teorias, seremos nós destituídos da nossa individualidade. Então, o nada e a absorção no todo universal, estes sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humana, nem o nosso desejo que temos de sermos melhores, de nos compreendermos como espíritos necessitados desse Deus para o nosso melhoramento. E também, são impotentes para resolver todas as questões que de fato suscitamos. Ela não atende, não responde a tudo aquilo que a gente tem de questionamento dentro da nossa existência. Instintivamente tem um homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. Então, nós temos essas crenças justamente quando não temos a percepção ou não compreendemos a nossa existência enquanto espírito, enquanto individualidade que somos. E aí a gente entra na individualidade da alma. Apresenta-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus. Aqui, quando a gente fala de uma alma individual, com a sua peculiaridade, cada uma no seu momento, cada uma no seu estágio, com sua forma de pensar, com sua forma de agir, com sua forma de ser. Quando a gente começa a ver isso, a gente percebe a grandeza, a justiça e a infinita bondade de Deus. É lógico. É lógico. E a gente começa a perceber também, e depois a gente fala um pouco sobre a reencarnação, os porquês que a gente não tem satisfeito na teoria do nada e na teoria da absorção. Por que eu nasci na condição que eu tenho? Com pais que me educaram, me trouxeram para uma religião, que me deram tudo o que eu precisei,
para o meu desenvolvimento moral, nem digo material, mas que também, em relação àquele meu irmão que nada tem, nem moral, nem material. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Que bondade? Se eu cheguei aqui, nasci e vou morrer, saí de um todo perfeito, e eu tenho essa desigualdade tão grande, com a possibilidade de falir, moralmente falando. Mas também eu não acredito em nada no futuro. Mas mesmo assim, é injusto para o próprio presente. E isso não satisfaz os nossos questionamentos. E se a lógica nos conduz a uma individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que o destino de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. Opa! Aí já começamos a entender essa bondade e essa justiça de Deus. Nascemos todos iguais e os diferenciais começam a se criar por causa das nossas ações. Então, tudo aquilo que me acontece é uma necessidade da alma que criou seus desafios, suas dificuldades, no decorrer das diversas encarnações que teve. E a gente costuma ouvir, né? Ah, como é que eu vou acreditar na individualidade da alma se ninguém voltou para me falar? Como assim ninguém voltou? O que mais tem é espírito voltando para contar suas experiências. Basta olhar a segunda parte desse livro aqui, que são no mínimo 60. Agora vocês imaginem a quantidade de espírito que desencarnou só hoje. E que já desencarnaram há algum tempo, que voltaram para dar mensagem só hoje. Quem vai lá, vou dizer até vou falar até sobre Uberaba, né? Lá mesmo, o que tem de centro espírita trazendo de mensagens, e que pais, mães, filhos, irmãos, tios, tias, sogros, sogra vão lá e recebem essas mensagens desses espíritos que voltam para contar como estavam e acalentar o coração desses pais, dessas mães, desses tios. Como assim eu vou dizer que não, né? E o espiritismo, que nos traz aí por si só a lógica e a sanção dos fatos. Sanção, a confirmação dos fatos. Por meio do quê? Das comunicações mediúnicas. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso ele é a negação da doutrina materialista. Não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. As comprovações. Na época lá, né, dos estudos científicos para comprovação da realidade dessas manifestações, porque não só as comunicações, mas as demais manifestações também, né, como as aparições, né, que eles botavam, os espíritos colocavam a mãozinha na massa lá e ficava o formato da mão. Né? Quantas coisas foram comprovações científicas. Por isso a doutrina espírita, ela trabalha com a filosofia, ciência e a fé. Porque precisa ter a comprovação da existência desses espíritos, né? E a individualidade da alma é mostrada de modo material, né? Ah, mas ele não pode ser então um espírito que volta para o todo? Ele antes dá uma passadinha aqui, faz uma comunicação e volta para o todo? Não, né? Por quê? A individualidade da alma, ele não é um todo. E ele é comprovado pela linguagem e qualidades próprias que cada espírito manifesta. Como agem, como pensam de modo diferente, umas boas, outras más, umas sábias, outras ignorantes, querendo uma o que as outras não querem, prova evidentemente não estarem confundidas num todo homogêneo. Aqui comprova a individualidade, a forma que fala nas psicofonias, a forma como escreve. Na palestra passada, que a Adriana Dada fez para nós, ainda ela fala sobre uma manifestação, que o espírito ainda escreve a mensagem e depois ele é questionado. Tá, eu estava olhando aqui, por que a letra da escrita muda a cada momento que eu te faço uma pergunta? O espírito vai lá e diz, porque tu fala demais, tu pergunta demais, aí eu peço ajuda aqui para o pessoal escrever. Era um espírito um pouquinho preguiçoso.
né? Então ali comprova, já só nessa passagem, ele já comprova que outros espíritos auxiliavam e que cada espírito tem a sua individualidade, porque a letra mudava na própria psicografia. Então veja como efetivamente cada um é cada um. E aí vem a comprovação dessa individualidade. E se após a morte só houvesse o que se chama de um grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas, né? Só essa manifestação, lida na palestra anterior, da semana passada, comprova que não, né? Realmente há a individualidade do espírito. Há o processo que cada espírito constrói nas suas passagens das encarnações. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. Então, a ciência comprova a individualidade da alma. E aí descaracteriza-se a questão do nada e a teoria da absorção no todo universal. Né? As almas são individuais, os espíritos são, cada um a sua essência, construída no decorrer das reencarnações. Né? Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e castas, pois mesmo o espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. As reencarnações servem para que a gente se aprimore dentro das nossas necessidades. Como a gente sabe, o homem é mais razão do que coração, né? A mulher é mais coração do que razão. Então, quando a gente aprendeu demais a razão, a gente vai para o coração, ou vice-versa. E aí vem as encarnações diferentes. A necessidade do espírito, nasce rico, nasce pobre. Às vezes a gente não aprende, né? Mas a tendência é com as sucessivas reencarnações, mesmo quando a gente não queira aprender, a gente vai se calejando, vai se modificando, e aí a gente vai aprendendo e construindo esse espírito para se tornar o espírito perfeito que a gente deseja ser. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele vem confirmar, só que com outro nome, de ressurreição, né, a questão da reencarnação. E ele diz o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele diz, sabemos que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós espíritos também ressuscitaremos. E na palavra ressuscitar, significa continuidade da vida, ressurreição, anastasis do grego, significa levantar, voltar à vida. Então, quando ressuscitamos, quando reencarnamos, quando voltamos à vida, voltamos, né, com a experiência que Cristo nos traz, a verdade dessa ressurreição, dessa ressuscitação, dessa reencarnação. Então, Paulo, já na época dele, lá na Epístola aos Coríntios, já tratava dessa questão da reencarnação, com outra palavra, mas mostrando que a alma continua na sua caminhada. E individualidade da alma e justiça divina, segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas para haver essa responsabilidade é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E a gente sabe que a fatalidade não existe. E com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. O que ele quer dizer aqui? Cada um conforme as suas obras. A utilização do livre-arbítrio. Então, se a gente sabe, começa a compreender que o nada não existe, que a absorção no todo universal é uma teoria um pouco sem muita lógica, sobra para nós, assim como comprovada nessa doutrina maravilhosa e consoladora, a individualidade da alma. E com a individualidade da alma, a nossa responsabilidade enquanto espíritos. E aí, cada um conforme as suas obras. Serei na vida futura
aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Então, devemos fazer o melhor de nós. Porque não basta conhecer a individualidade da alma. Porque não adianta a gente ser uma alma individual, mas que mais pratica o materialismo do que compreende a vida pós, a vida futura. Não adianta eu crer na vida futura e ser materialista. É como se eu fosse um crente da vida material e não da individualidade da alma e não do prosseguimento do espírito na continuidade da vida. Deu para resumir um pouquinho, é muita coisa, mas agradeço os ouvidos atentos e desejo uma boa noite para todos.